Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Arquiteto com Tempo. Aqui nós discutimos as ferramentas e as estratégias para você começar a fazer projetos na metade do tempo. Eu sou Jefferson Sandrin e o tema da aula de hoje é por que a tecnologia vai te ajudar a fazer projetos na metade do tempo. Então eu já separei aqui para a gente a nossa lousa aqui para a gente discutir esse assunto e a gente realmente começar a estudar eles, tá? Então vamos começar aqui pelo primeiro ponto. Por que a tecnologia, por que você acredita que a tecnologia vai te ajudar a fazer projetos na metade do tempo, né? O primeiro ponto aqui, ó, e eu marquei aqui uma tarefa com um bracinho, é porque ela vai te ajudar a fazer tarefas braçais. Aquelas tarefas que você perdia muito tempo clicando nos comandos dentro do computador para fazer um projeto de arquitetura, isso a tecnologia vai te ajudar. E por que você vai conseguir fazer projetos na metade do tempo? Porque você não vai ter que fazer algumas tarefas. E quais são essas tarefas aqui que você marcou, Jefferson? São as tarefas desnecessárias, tá? Você não vai precisar ficar fazendo tarefas desnecessárias, ou seja, você evita de fazer tarefas braçais e também encurta o tempo não tendo que fazer as tarefas desnecessárias. Então, para você que é um arquiteto inteligente, que está aqui comigo para aprender, nós não vamos fazer o seguinte, que é o que a maioria dos arquitetos fazem hoje em dia, que é no momento de criar o seu projeto, fazer linha por linha quando ele está dentro do AutoCAD. Então, o que ele fica fazendo? Faz uma linha, cria o offset, aí ele faz outra linha, faz a porta, aí ele pega, coloca outra layer, faz ali as esquadrias, marca isso como se tivesse uma esquadria alta, faz o tracejado e assim por diante. Então, o que o arquiteto fica fazendo nesse momento aqui? Perdendo tempo. Ele está simplesmente desenhando aquilo que ele fazia na prancheta. Claro que na prancheta demorava muito mais tempo. No AutoCAD demora menos, mas ainda assim tem muito trabalho braçal. Comando a comando, clique a clique fazendo isso. Então, aqui a gente vai eliminar esse tipo de tarefa. E um outro tipo de tarefa que também você vai eliminar é o de ter que fazer todas as paredes, todas as extrusões, puxar isso, colocar a janela, colocar aquilo dentro do SketchUp. Eu sei também que a gente não precisa hoje, existem plugins que funcionam e que você consegue criar tudo isso dentro do SketchUp, mas ainda assim você pode ser induzido ao erro. O que acontece? Essa planta aqui, vamos dizer que ela está na R02. Então, ela está na R02. Mas você já está trabalhando lá no AutoCAD com a R03. E aí você esqueceu de atualizar ela aqui e mexeu em tudo aquilo. Quando você voltar aqui, você vai ter um trabalhão de mudar a planta e mudar tudo aquilo que você fez, né? Isso se forem algumas alterações básicas, mas imagine que mudou muita coisa. Então, você também não vai fazer isso daqui. Não vai perder tempo nessa etapa. Nós estamos falando aqui de você usar uma tecnologia na qual você consiga criar o que está na planta e no 3D ao mesmo tempo. Então, por exemplo, tá? Se eu decidisse aqui que eu moveria esse meu coqueirinho para cá, nessa posição aqui da minha sacada, o que acontece aqui, ele ia mover também, está conectado, são duas vistas do mesmo projeto. Então, se eu digo que eu quero eliminar a mesa de centro, o que aconteceria na minha planta baixa? Eu eliminaria também aquela mesa de centro. E assim por diante. Então, tudo que você altera em um ambiente como esse, ele alteraria aqui também. E aí, assim por diante. Então, olha como é que a gente encurta ali aquelas tarefas, né? Eu não preciso ficar importando, reimportando e fazendo isso diversas vezes, porque eu estou usando uma tecnologia que encurta esses trabalhos. Então, é realmente muito bom você usar a tecnologia. Mas a gente vai estudar um pouquinho mais. Então, por que ela é capaz de fazer isso, né? Então, aqui, só revisando, você tinha uma metodologia antiga, arcaica, e hoje em dia você tem uma metodologia avançada que traz esses resultados. E mais uma coisinha, se você não sabe o que é metodologia, vou colocar em outras palavras aqui, é a forma de trabalho, tá? Forma de trabalho. Então, quando a gente falar
Em metodologia, a gente está falando na maneira de trabalhar, tá? É só uma palavra que a gente usa aqui. Então, se você não sabia, é assim. Beleza. Eu vou te dar um exemplo de como a tecnologia encurtou muito, muito o tempo das pessoas. O primeiro exemplo aqui, eu espero que você goste de assistir filmes. Então, vamos lá. Vamos supor que antigamente você quisesse assistir um filme que já tinha saído no cinema. O que você tinha que fazer? Bom, você ia até a locadora, verificava se tinha aquele filme disponível, se ninguém tinha locado. Aí você fazia o seguinte: reservava, levava ele para casa, aí você assistia esse filme. Quando você finalizava aquele filme, se tivesse mais tempo, você assistia 2, 3 vezes. Se não, você tinha que voltar na locadora, devolver aquele filme e aí pagar. Ainda tinha que controlar o tempo ali para não entregar isso fora do prazo e aí você não pagar multa, né? Então, imagina quanto tempo você tinha que colocar no seu dia para alugar um filme. Vamos supor que você saísse do trabalho, você tinha que passar na locadora, alocar o filme, escolher, chegar em casa. Cara, era um tempo absurdo que a gente perdia. Hoje em dia funciona de um jeito muito diferente. Você pega o seu celular, então você pega aqui no seu celular o controle da sua própria televisão e você abre, quando você faz isso, o Netflix. Abriu o Netflix, o que você vai fazer? Escolher o filme. Então, aqui mesmo no Netflix, você escolhe aí no seu smartphone, na sua TV, o filme, dá o play, assiste aquele filme deitadão no sofá de casa, assiste lá. Acabou o filme, o que você faz? Desliga ali. Se for um filme que já estava ali no Netflix, já está pago, você não tem que pagar. E aí você pode, a partir daquele momento, executar outras tarefas. Então você pegou todo aquele tempo que você perdia para alocar um único filme e você colocou na palma da sua mão, reduziu isso. Então, o que a tecnologia fez nesse momento? Ela fez você ganhar mais tempo. Ela encurtou os processos, ela diminuiu o processo e te deu mais horas no seu dia. E isso aqui foi apenas um exemplo que eu te dei, que é o exemplo de você criar, de alocar um filme usando a Netflix, por exemplo, né? Então, olha aí o que ela fez. Ela reduziu todo esse tempo para você. E é isso que a tecnologia vai fazer com os projetos de arquitetura. E é por isso que eu estou aqui, porque eu quero que você seja essa pessoa que vai encurtar ali o tempo de fazer projeto, encurtar as tarefas desnecessárias. Então, nós vimos aqui que existe uma metodologia antiga, que era a metodologia usada para fazer tarefas braçais, né? Então, tudo você tinha que desenhar. E quem é você que tinha que desenhar? Isso era ensinado para os arquitetos na faculdade, porque foi uma tecnologia que revolucionou o mercado na época que saiu o AutoCAD. Então, isso era colocado para toda essa galera aprender. Todo mundo aprendia na faculdade a mexer no AutoCAD e até mesmo no SketchUp. Só que os tempos passaram, né? Então, a galera que ia alocar o filme, voltando aqui o paralelo, se você só podia assistir o filme no cinema, agora você pode locar. E aí, nos dias de hoje, você pode assistir ele em casa sem precisar ir locar. Então, olha como é que a tecnologia avançou. E é isso também que vai acontecer com a tecnologia mais avançada, com uma nova forma de trabalhar, usando uma nova metodologia, uma forma de criar projetos, que ela é muito mais inteligente. Nesse caso aqui, eu coloquei o seguinte: um computador e um bracinho mecânico. Por que vocês acham que eu coloquei isso daqui? Vamos lá. Porque é o computador fazendo a força no seu lugar. É o computador trabalhando de forma braçal. A gente tem que deixar a máquina fazer algumas coisas para a gente. A gente tem que desapegar do projeto. Ele vai entregar aquilo que a gente fazia. Então, você deixa ali. E eu coloquei esse looping aqui porque ele consegue fazer essa tarefa várias vezes e mais de uma tarefa ao mesmo tempo, porque a máquina ela consegue ser mais rápida, ter um processamento muito melhor do que o próprio ser humano. Então, hoje em dia, nós temos arquitetos que usam essa tecnologia. E o que eles obtêm quando eles fazem isso?
projetos em menos tempo. Eles conseguem fazer projetos em menos tempo e projetos até melhores, porque eles gastam as horas resolvendo plantas, desenvolvendo o lado criativo, alinhando algumas coisas com a equipe, entendendo melhor os materiais, o seu cliente, tudo isso o arquiteto faz ali quando ele tem mais tempo para projetar, ele deixa o computador fazendo essas tarefas. Então, quando você usa essa metodologia, você vai evitar o quê? Ter retrabalhos. Porque você não tem que ficar analisando a planta, o corte e o 3D. Então, corta aqui os retrabalhos, não tem mais os retrabalhos. Você evita perder tempo fazendo as alterações. Tudo que está na planta está no 3D, tudo que está no 3D está no corte, na vista, no render. Então você não tem mais que ficar perdendo aquele tempo. E o melhor de tudo, você não vai precisar usar mais de um software. Isso é economia de tempo, de processamento de máquina e também de dinheiro. Você vai ter apenas uma licença que vai entregar tudo aquilo que você precisava. Eu sei que no AutoCAD você conseguia fazer o 3D. Mas é difícil encontrar arquitetos que façam um 3D dentro do AutoCAD. As pessoas iam para o SketchUp. Então, você tinha que ter duas licenças, um AutoCAD e um SketchUp. Se você tinha outro arquiteto trabalhando contigo, ou um estagiário, duas licenças do AutoCAD, duas do SketchUp, e assim por diante. E aí você vai crescendo e você tem que ir colocando pessoas, máquina, espaço, suporte, e assim por diante. Então, quando você usa apenas um software, você ali só vai adicionando mais licenças para fazer isso. Então, você evita tudo isso daqui, ó, ter retrabalhos, perder tempo e usar vários e vários softwares no seu processo criativo. Mas, essa nova tecnologia requer um investimento. Além do investimento que você vai ter que fazer financeiro para ter acesso a ela, requer algo que é limitado seu. Ela requer que você invista tempo nela. Sim, é um ativo que só você tem. Não dá para você fazer o seguinte, contratar alguém e falar, olha, estuda aí e me passa isso depois, tá? Não tem como. Você tem que investir o tempo para conhecer os benefícios que tem ali e assim conseguir extrair cada vez mais isso. Então tem que partir de você. Se você investir o tempo, você depois vai ter que fazer isso, esse tempo colocado em alguns lugares. Vai ter que colocar esse tempo aprendendo a usar o novo software, porque você está aprendendo a tecnologia, então você vai ter que fazer alguns testes, tem que colocar a mão na massa. Se você quer ter uma equipe altamente produtiva, você tem que saber o que você faz para poder cobrar. Então, você vai precisar, sim, investir esse tempo no novo software. Você também vai ter que investir um tempo treinando a sua equipe. Não adianta você jogar as coisas na mão deles e falar, olha, é isso daqui, tá? Eu estou dizendo que não adianta, porque quando eu estagiava, fizeram isso uma vez comigo. E eu até aprendi. E olha o que aconteceu? Eu aprendi a usar um software na época, e aí quando eu saí do estágio, eu levei todo aquele conhecimento comigo, e não deu tempo de eu passar para as pessoas tudo isso, tá? Eu passei algumas coisas que dava para fazer, só que realmente o conhecimento ficou ali comigo, né? Com essa pessoa. Então, você que quer treinar, que quer expandir o seu negócio, você vai ter que gastar esse tempo treinando a sua equipe também. Outra coisa, você vai ter que investir um certo tempo criando um fluxo de trabalho. Porque você precisa de um fluxo de trabalho que ele funcione para os seus projetos, para poder economizar. Não é só a tecnologia, não é só teu celular. Se você não tiver um fluxo de trabalho, um software que executa, não dá para assistir um filme no Netflix. Então você vai ter que criar esse passo a passo. E quando você fizer isso, você vai ter que fazer alguns testes. Sim, você tem que fazer alguns testes para ver o que funciona, o que está dando certo aqui e o que está dando errado, não é mesmo? Tem que fazer teste, certo, errado, até encaixar isso aí no seu dia a dia. Mas eu não estou aqui para te desmotivar, não. Eu estou falando só a verdade. E eu também trago para você alguns atalhos que você pode seguir para ganhar tempo, né? Afinal, a gente está falando de economia de tempo na hora de realizar projetos através
da tecnologia. Como é que a gente vai fazer isso, Jefferson? Bom, nós vamos fazer isso da seguinte maneira. Qual é o atalho para você economizar o seu tempo aqui, o seu precioso tempo? Como que eu faço para diminuir esse tempo que eu fico ali, Jefferson? Vamos lá. Você vai fazer o seguinte, você vai olhar e vai analisar outros arquitetos ou engenheiros que já usam a nova tecnologia. Olha aqui. Então você vai começar a observar essas pessoas, esses arquitetos, esses engenheiros que já usam a tecnologia, que já colocam a máquina para fazer o trabalho braçal, né? Fazendo ali várias tarefas e o melhor de tudo, que já tem um fluxo para controlar tudo isso daqui. Então você vai começar a ver essas pessoas, ver os resultados e ver como é que elas fazem isso. Por quê, né? Por que você vai fazer isso? Você acha que você fazendo isso, você vai conseguir economizar o seu tempo ou não? Então vamos lá. Quando você entende que uma pessoa já usa a tecnologia, que ela já tem um passo a passo definido, que ela já validou aquele método de trabalho, você consegue pegar aquele conhecimento que você adquiriu dessa pessoa, desse curso, desse treinamento e replicar aquele passo a passo, aquele treinamento para quantas pessoas você quiser. Você aprendeu e vai mostrar isso para as pessoas. Jefferson, mas isso talvez não se aplica 100% para o meu trabalho. A pessoa me ensinou a fazer um projeto de uma casa e eu preciso fazer um projeto residencial. Ou eu trabalho com interiores, ou eu trabalho com projetos institucionais. Mas aí eu te pergunto, você acha que é mais fácil você fazer pequenos ajustes naquele processo e encaixar para o seu, ou desenvolver um do absoluto zero? Sejamos sinceros, né? É muito mais fácil você fazer pequenos ajustes naquele processo. Sim, você vai somente ajustar ali alguns parafusos para que aquilo fique melhor para você. Talvez todo aquele conhecimento que você pegue, você não vai usar inteiro, mas grande parte você vai conseguir fazer o quê? Ter alguns ajustes para a sua metodologia de trabalho. Então é muito mais fácil quando você faz isso, tá? Então você ajusta isso daí. E aí nós vamos para o próximo ponto que eu coloquei essa carinha aqui para conversar com vocês. E essa é uma carinha de dúvida, né? Ela traz, assim, uma dúvida. Jefferson, essa dúvida aqui é para falar o seguinte: quando é o momento certo de eu aprender essa metodologia, olhar para essas pessoas e aplicar esse método? Se eu tivesse que falar em anos, dias, meses, eu diria que é agora, tá? O mundo, o Brasil já está usando essa nova tecnologia, que é o BIM, que aí tem como parte dele o Revit, e já está ganhando muito tempo. Então, se eu tivesse que falar para você quando, não é daqui um mês, daqui uma semana, seria agora. Você já tem que começar a se programar para ver isso. Mas a gente pode estudar alguns casos. E eu não quero que você faça isso quando você estiver atingindo o seu limite de produção. Você tem que tomar muito cuidado para não atingir o seu limite de produção. E o que é o limite de produção? Vamos lá. Vamos fazer um paralelo aqui, como se você tivesse uma fábrica de projetos. Tem uma fábrica de projetos, começou a entrar projeto, está vendendo para cliente, vendendo, e chega uma hora que, pum, bateu no limite. Eu não consigo mais ter cliente, não consigo entregar. Todos os meus funcionários estão trabalhando, da hora que chega, a hora que sai, a gente não tem mais prazo, mesmo que o cliente pague mais, eu não consigo atender ele, e aí você começa a entrar nesse looping, porque você atingiu o seu limite de produção. E quando você atinge o seu limite de produção, você tem que optar por algumas saídas. Você vai dispensar um projeto ali do seu cliente, você vai abrir mão, vai deixar ele para o seu concorrente fazer. Você vai ter que contratar mais gente para fazer isso, mas quando você contrata, existe um porém. Você não consegue contratar a pessoa pronta, sabendo o seu fluxo de trabalho, o software e tudo aquilo. Então, quando você contrata mais gente, você também tem que treinar essas pessoas. Você precisa treinar essas pessoas que você vai contratar. E você vai ter tempo como? Se você não tem tempo para entregar os projetos, como é que você vai treinar essas pessoas? Então aí você vai cobrar algo desse seu funcionário que ele não consegue entregar, porque você também não consegue treinar ele. E se você conseguir contratar
treinar, você vai ter que agora colocar essa pessoa para trabalhar em algum lugar. Então, talvez você vai ter que comprar mais máquina, mais software, mais licenças, mais cadeira, mais mesa. Tudo isso porque você está usando uma tecnologia, uma metodologia antiga que requer diversas pessoas trabalhando, porque elas não conseguem entregar a mesma quantidade de trabalho que elas entregariam se elas estivessem usando uma tecnologia nova, como por exemplo o Revit. Se elas estivessem usando isso, o tempo delas diminuiria e elas seriam muito mais felizes, muito mais produtivas e entregariam muito mais projetos naquele mesmo espaço de tempo ou um espaço de tempo menor. Então, você quer passar por esse caos de bater no limite de produção? E aí você também pode estar pensando, mas hoje eu sou um arquiteto sozinho, eu não tenho equipe, isso que o Jefferson está falando não se aplica para mim. Se aplica, porque você, como pessoa, tem horas no seu dia. E aí você vai bater no limite de produção. Quando você tiver um filho, você vai ter que dar atenção para o seu filho, para sua esposa, para os seus amigos, você vai querer sair, você vai em aniversário, tudo acontece. E você bate nesse limite de produção. Chega uma hora que você não consegue entregar mais. Então, mesmo que você seja você vai ter que contratar mais pessoas, você vai ter que treinar, você vai ter que dar uma máquina e assim por diante. Então, tome muito cuidado para você não passar por esse caos aqui. E aí, o que eu indico é que você esteja preparado para a possível demanda que for aparecer ali para frente. Como assim, Jefferson? Eu tenho que estar preparado para essa possível demanda. Vamos lá. Se você não sabe, eu já tenho alguns anos que eu trabalho como arquiteto e eu consegui entender que a arquitetura ela é sazonal. Como assim? Tem clientes que procuram o arquiteto já no início do ano para fazer o projeto e tudo mais. Tem clientes que procuram o arquiteto do meio para o fim do ano. Mas no fim do ano, poucas pessoas procuram o arquiteto. Porque a pessoa já está entrando na época de festas, ele não quer ter problema com isso, ele não vai reformar ali porque ele sabe que a galera está entrando de férias. Ele sabe também que a entrega de produtos não vai ser aquela coisa, que talvez não tenha estoque, porque é o que acontece quando a gente começa a caminhar da metade para o final do ano, a gente encontra essas situações aqui no Brasil. Então, o que acontece? Se você é um arquiteto que trabalha com projetos, você precisa analisar quando que é essa sazonalidade de projetos. Não é uma regra isso, mas se aplica em vários casos, tá? Então eu conheço arquitetos, já passei por isso, que essa sazonalidade do meio para o fim do ano é mais uma questão de produzir projetos. Não dá para captar tantos clientes, porque nem todo mundo quer fazer um projeto ali para frente. Então a tendência é que seus projetos tenham uma diminuída comparação com outros meses do ano, onde você tem uma crescente e uma entrada de projetos. Então, o que você vai fazer nesse momento aqui? Você vai se preparar. Você vai estudar uma nova metodologia, você vai procurar um treinamento online, você vai procurar qual tecnologia consegue suprir isso para você, e aí, a partir disso, você vai se preparar para fazer isso. Então, me preparei, conheci a tecnologia, descobri qual máquina eu tenho que comprar, quais pessoas eu tenho que contratar, e aí você vai partir para o processo de contratação, ver quais pessoas tem no mercado e também como você vai treinar essas daqui. Você não vai fazer isso aqui, você não vai treinar e contratar pessoas no estouro da boiada. Então, quando o cliente bater ali, vou bater aqui na sua porta dizendo, ou não, né? Desculpa. Ele vai bater na sua porta e vai dizer, olha, eu quero que você faça um projeto em Revit. E você não faz, você vai dizer o que para ele? Ah, não, eu não faço, vou te indicar um amigo que faz. Não, então evite esse erro aqui de não estar preparado, tá? Então, qual é o passo? É você se preparar para não querer aprender uma nova tecnologia assim que o cliente bater na sua porta pedindo um projeto no Revit. Ou, né, quando você, arquiteto, vê que não está dando conta de entregar os seus projetos. Pô, bati no limite, estou na produção, não consigo contratar mais pessoas, a gente está uma loucura, agora eu vou aprender o Revit. Agora é o momento. Não, agora não é o momento. Agora é o momento de você entregar, de você fazer aquilo ali que você tinha prometido, e a hora que acalmar os ânimos ali, você
vai fazer isso. E eu tô te dizendo isso porque o arquiteto, ele é um artista. Se você não reconheceu isso, você vai parar e pensar. Nós passamos muito tempo projetando. A gente tem um apego muito grande com o nosso projeto. A gente gosta de projetar, a gente gosta de achar soluções. A gente acha que talvez a pessoa que está ali do nosso lado não vai ter uma solução tão boa quanto a nossa, porque a gente gosta disso. Está aqui dentro. É aqui dentro do arquiteto que mora isso. Então a gente passa muito tempo projetando. Quando a gente olha para o lado, a gente vê que a gente está perdendo prazo, não está ganhando dinheiro, não está dando tempo de treinar a equipe, não está delegando os processos, está delargando as tarefas, porque a gente passou muito tempo projetando. E geralmente acontece isso quando a gente usa uma metodologia antiga, um fluxo de trabalho antigo, usando o AutoCAD e o SketchUp. Por que acontece isso? Porque você faz uma pequena alteração e você é tão apegado no projeto que você quer mudar todas as linhas, você quer mudar todos os blocos, você quer fazer tudo aquilo. Porque você realmente está apegado no seu projeto? Você encontrou a melhor solução? E aí, às vezes, você também se frustra porque o cliente ele não aceitou aquela solução que você fez, ele gosta de outro jeito e você estava apegado porque você fez no AutoCAD, fez no SketchUp, e aí você começa a perder tempo porque você está muito tempo projetando e não olhou para as outras coisas. Então, tome cuidado, tá? Tome cuidado para você não fazer isso. Se você ainda projeta nessas ferramentas aqui, está na hora de você começar a estudar o seu fluxo de trabalho. Está na hora de você começar a estudar aquilo que você está entregando e o que não. Essa aula aqui foi para te mostrar como a tecnologia ela vai te ajudar a economizar tempo se você usar ela da maneira correta. Não adianta ter um computador super, ultra, mega potente se você não instalar o software correto para te ajudar a fazer projetos na metade do tempo. Não adianta você assistir todos os vídeos do YouTube se você não aplicar isso no seu dia a dia. Não adianta você comprar um curso, estudar a metodologia do seu professor, daquela pessoa que você se identificou, se você não colocar nos seus projetos. Então, esse vídeo aqui é para você que está disposto a fazer isso. Comece a estudar, olhe para o lado, veja as alternativas, procure qual software você quer e aí, a partir disso, você vai começar a ter mais resultados. Vai aplicando aos poucos, porque a tecnologia ela está aqui, ó, ela está aqui. Tá aqui, ela tá filmando, ela tá ajudando no call, ela tá na palma da nossa mão com um celular, só que você tem que usá-la da maneira correta. De nada adianta você ter um super celular, algo mega desenvolvido, se você só usa ele para mandar mensagem de texto. Você precisa ter um fluxo de trabalho, encontrar os melhores softwares para extrair o melhor que existe daquele seu celular, daquela sua tecnologia, tá bom? Espero então que você tenha gostado bastante dessa aula e esqueci até mesmo de dizer para vocês se cadastrarem aqui no canal. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o seu joinha também nesse vídeo para ajudar a compartilhar ele aqui com outras pessoas. E eu espero te encontrar então na nossa próxima aula do nosso programa Arquiteto com Tempo. Espero que você esteja gostando. Se você estiver gostando dessa aula, manda aqui nos comentários, me manda no Instagram. Se você estiver vendo essa aula, me tira uma foto, marca aqui, me marca no Instagram, que vai ser um prazer poder te repostar e poder compartilhar mais disso com você, tá bom? Espero te ver mais vezes aqui e também lá no meu Instagram. Tchau, tchau e até a próxima!